Acadêmicos. Hoje é dia 9 de julho de 2020 e a gente vem para mais uma sessão da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, hoje uma parceria com a Academia Nacional de Medicina também. Para fazermos a abertura da nossa sessão de hoje, eu vou pedir para que o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, por favor, assuma a palavra, professor Lauro. Prezados, Pedro Halal, o professor Paulo Lotufo, acho que vamos chamar o Pedro Halal de reitor, Pedro Halal, e o professor Paulo Lotufo. Nós, quando estávamos estruturando um evento, eu já tinha falado com o William Pérez para convidar o Pedro Halal para fazer uma palestra entre nós. Mas aí o nosso grupo resolveu combinar com o professor Paulo Lotufo de tal maneira que nós pudéssemos ter a combinação do conhecimento e da competência que tem esses professores para nos apresentar novidades e um quadro resumo de tudo isso que está acontecendo com a Covid-19. Eu quero, nesse momento, dizer que o nosso presidente Acácio Alves de Souza Lima está com algum problema e não vai poder, não pode entrar, pelo menos nesse instante, para a abertura, e tampouco o professor Rubens Belfort, que está com um evento concorrendo na Academia Nacional de Medicina, a razão pela qual também ele pede desculpas e a compreensão de todos. Por isso está aberta a nossa sessão e eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia, o Henry Suzuki. É isso. Obrigado, professor Lauro. Bom, já não deixando a bola cair aqui, eu já passo a palavra para o nosso colega acadêmico, Dr. Walker Laman, que vai ser o moderador da nossa sessão de hoje. Dr. Walker, por favor, pode assumir aqui já o microfone, a sessão está com você. Boa tarde a todos, não sei se todos me ouvem. Ótimo. Então, dando boa tarde aí a todos os acadêmicos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e também da Academia Nacional de Medicina, e também a todos os convidados. Temos muito prazer de fazer esse evento hoje, quando vamos falar sobre visão crítica sobre análise de dados epidemiológicos da Covid-19, um tema realmente que está sendo muito falado e que suscita muitas dúvidas, muito desconhecimento e informações que, por vezes, chegam e que não são absolutamente compreendidas por todos. Vamos abordar um pouco desses limites, dessas questões, dos dados produzidos e também para onde vamos. E para isso temos o prazer de contar com talvez duas pessoas que mais poderiam dizer sobre isso para nós no Brasil de hoje, que sem dúvida são conhecidas de todos os senhores, mas que nunca é demais apresentar o Dr. Paulo Lotufo, professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do curso de Epidemiologia do Hospital Universitário, dirige o Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiologia também da USP, vai nos brindar um pouco com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência de longo tempo que tem nessa área de epidemiologia. E também Dr. Pedro Halal, reitor da Universidade Federal de Pelotas, docente também na mesma instituição na área de educação física e também de epidemiologia, coordenador possivelmente do maior estudo epidemiológico de Covid-19 que está sendo realizado. Então, nós temos certeza que o conhecimento, a experiência e, mais do que isso, a gentileza de ambos, pela qual a gente agradece muito, sem dúvida vai ser muito elucidativa para todos nós que estamos aqui nessa tarde de hoje abordando um tema tão importante. Então, eu queria convidar para começar o Dr. Paulo Lotufo. Dr. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, por favor. Boa tarde a todos. O meu agradecimento ao convite, é uma honra, né, estar aqui na academia. Acho que isso é sempre uma coisa muito importante para nós, né? Henry, por favor, não esqueça o meu certificado para botar no Lattes, porque depois eu preciso comprovar que eu estive aqui mesmo, tá? Vamos conferir aí. Né? Então, eu preciso colocar aí a minha apresentação, que vai ser 5 melhores atividades nos últimos anos, aí vai constar aqui essa apresentação, que é uma honra muito grande.
eu fiz uma pequena apresentação, mas eu gostaria de comentar com vocês, né, inicialmente, que há 4 meses, exatamente há 4 meses, né, dia 9 de março, era uma segunda-feira, praticamente não existia quase nenhuma manchete sobre a Covid. Algumas coisas estavam acontecendo na Itália, a Itália estava fechando, algumas pessoas meio confusas sobre o que se passava, mas não existia, né, uma ideia do que estaria para acontecer, né? E passaram 4 meses, dá a impressão que se passaram 4 anos, 4 décadas, né? Parece que tudo mudou nesse período, né? Bom, e obviamente todos nós estamos tendo dificuldade em saber fazer a avaliação de como se comportar nessa pandemia, né? Nessa situação. E então uma das coisas que eu utilizei, né, não somente eu, outros também, é você trabalhar com a mortalidade geral. Como você tem letalidade, a morte tem uma vantagem. Ela é um evento único, ela não tem praticamente subnotificação à morte, né, exceto quando a bandidagem aí desaparece com os corpos, mas isso é mínimo, né. Você pode controlar com os anos anteriores. E 2 coisas que você prescinde de ter uma qualidade melhor, embora seria ótimo que tivesse: a identificação viral e a qualidade do atestado, que pode variar. E eu vou tentar explicar por que isso daqui é uma abordagem bastante importante. Aqui nós temos, né, aqui nós começamos com a gripe espanhola. Nós temos uma observação interessante aqui, que houve uma morte geral em Salvador, mas eu tenho em São Paulo também, né, além daquelas que foram causadas pela gripe. Então, isso é uma coisa que a gente já sabia. Quando você tem uma pandemia, existe um aumento da mortalidade geral, né? E qual é a razão disso, né? Assim, como é que a gente explica isso? Então, nós temos que o coronavírus, a gente pensava no início que ele era mais uma das variantes da influenza, né? Como se fosse, porque o coronavírus costuma dar um resfriado, né? Os alfa-coronavírus, são 4 que tem aí, que dão os resfriados comuns, que seria uma variante disso, né? Então nós pensávamos que era só uma gripe. E nós descobrimos que, sim, ele causa uma insuficiência respiratória grave, que leva ao óbito, né? Mas ele, né, o coronavírus, ele interfere na homeostase da pressão arterial, né? Nos inibidores da ECA2, ele atua lá, ele atua no endotélio e ele atua na cascata da coagulação. Então, nós temos aqui ele causando a pneumonia e a morte, mas aqui ele pegando aquelas pessoas que já tinham uma placa aterosclerótica, né, elas se obstruindo e levando à morte, né? Esse era um fato que a gente não tinha observado anteriormente, embora a gente saiba que nos períodos de inverno existe o aumento das doenças cardíacas por causa da ação do vírus da influenza. Mas só que o impacto dele na doença cardiovascular foi quantificado agora, é de 7 a 10 vezes maior. Então, o corona tem... E quando nós temos uma pandemia, nós vamos ter um problema de colapso do atendimento. Então, tem pessoas que vão morrer porque estão com outra doença, mas não vão conseguir serem atendidas. Então, nós vimos na imprensa, pessoa com aneurisma cerebral congênito, que rompeu, não conseguiu ser operado, morreu, né? Pessoas que tiveram traumas, não tinha vaga para ser atendido, foram transferidos, na transferência morreram. E isso é uma coisa que acontece em todo o mundo.
né? Então, quando a gente está falando de pandemia, não adianta eu ter somente a identificação. No caso, eu preciso ver o global, o quanto que ela está atuando de uma forma global, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, né, como é que... Isso é em todos os locais, nós temos que a mortalidade cardiovascular, ela ocorre sazonal, mais no período do inverno, e depois ela cai, né? Por exemplo, para câncer, para neoplasias, é constante, né? Então, esse é um dado importante, porque nós vamos ver que quando a gente vai comparar os dados de 2020 com os anteriores, nós vamos ter diferenças importantes. Então, aqui, né, eu tenho a comparação que nós fizemos em São Paulo, entre as mortes que aconteceram, a média de 2018 e 2019, com 2020, aumento de 17%, em abril 36%, em maio 68%, né? Ou seja, morreram 68% mais pessoas em maio de 2020 do que na média dos anos anteriores. Em junho, 39%. Então, esse número aqui chegou a 40%, e quando nós vamos ver, 77% foram devidos à Covid, e 23%, né, o coronavírus não foi identificado, né? Pode ter sido ou não, né? E aqui nós estamos vendo também, no estado de São Paulo, a diferença importante que nós temos em relação à situação desse ano com o ano anterior. Então, essa é uma informação extremamente importante, né? Então, existe mesmo, né, é uma coisa de uma gravidade tal que nós estamos tendo um aumento muito expressivo. Eu esqueci de falar, mas a variação ano a ano, né, quando a gente pega por semana epidemiológica ou por mês, ela varia entre menos 1% a mais 1%. Né? Ou seja, as variações anuais do número de óbitos numa localidade nessa faixa muito pequena. Tá? E aqui eu tenho, né, duas diferenças do que aconteceu em relação ao aumento do número de óbitos, né, do excesso de óbitos. Um exemplo foi São Paulo, onde o aumento foi relativamente lento, né? E aqui eu tenho a proporção dos casos que são Covid. Então, eu tenho a maior parte, né, é Covid exato. Aqui eu tenho em relação a Manaus. Manaus houve uma elevação abrupta numa magnitude alta e a maior parte não conseguiu ser mostrado que era Covid, né? Então, Manaus é o grande exemplo, né, onde a pandemia vai e estraçalha mesmo com o sistema de saúde, né? Eu me lembro quando eu estava fazendo esses gráficos, eu estava vendo a televisão, tinha assim umas 10, 15 ambulâncias, né, em Manaus, estacionadas, que não conseguiam tirar ninguém da frente colocar ninguém no hospital. As pessoas estavam esperando há horas dentro de ambulância, né? Isso é um colapso mesmo, coisa que não aconteceu em São Paulo, né? E é interessante a gente ver essa questão do excesso de mortalidade, né? Se eu colocar aqui uma linha, no dia 17 foi registrada a primeira morte aqui, mas eu já tinha, na semana anterior, né, um aumento do excesso de mortes, né? Então, com certeza, o coronavírus já estava aqui, né? Todos os indícios que o pessoal do nosso Instituto de Medicina Tropical faz, que é a professora Esther Sabino, né, já indica que o coronavírus circulava no início de fevereiro, por São Paulo, Rio e Fortaleza. Foram os 3 locais que eles acham que foram entradas independentes do coronavírus aqui no país, né? Então, nós já tínhamos isso. Quer dizer, essa daqui vai ser uma passada a pandemia, vamos verificar quem são esses casos, vamos estudar para ver realmente, né,
tudo que se passou nesse período. Outras questões importantes, eu vou passar rapidinho aqui. Nós temos muito a questão da síndrome respiratória aguda grave, que para mim é uma coisa que causa muita confusão, né? Porque em grande parte disso daí são testes que são feitos fora da hora, né? Ou às vezes com uma qualidade não tão adequada, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos, tá? A outra questão, né, que eu já falei, das mortes cardíacas agudas, uma outra questão foi a alteração da nocicepção à hipóxia, né? Então, os nossos receptores de pH e de PCO2 cerebrais, eles parecem que eles ficam desligados, né? Você desliga isso daí, e aí há vários casos de pessoas que estavam muito bem, obrigado, né? E passam mal e morrem, e se descobre depois que podia ser uma pneumonia. Tem alguns casos anedóticos, né, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, de pessoas que foram ser acompanhantes de pacientes, né, e foram examinados e estavam com um nível de hipoxemia, né, uma saturação por volta de 75%, 80%, extremamente baixo, mas o cara era acompanhante, né? Ele não era exatamente, né, o paciente, né? Quando você tem vários casos anedóticos, isso daí tem uma força grande, né? Então, aqui, deixa eu só pular isso aqui para a gente não ficar muito grande, mas quando a gente vai ver, né, a positividade de todos os exames da síndrome respiratória aguda e de outros, nós vamos ver que 97% foram para a Covid-19. Então, onde você tem síndrome respiratória aguda muito elevada, né, você pode considerar que praticamente isso daí é Covid. Então, uma das perguntas que vocês vão fazer é sobre a questão da subnotificação. Eu digo que uma das subnotificações está aqui. Síndrome respiratória aguda, né, em grande sem a sorologia, o exame virológico RT-PCR adequado, a grande chance é que é Covid mesmo, tá? Isso aqui é o tempo, né? Outra questão importante, as pessoas começam a fazer sem ver a data de sintomas, né? O tempo ideal é entre 5 e 8 dias pós os sintomas. Não adianta a pessoa deu 2 espirros e fazer que vai dar negativo, né? Essa é uma fonte de erro muito grande, né? Aqui eu estou contando que o Covid é tão terrível que ele passa a ser causa de morte até de um desabamento de um prédio. Esse aqui é um hotel lá na China que eles alugaram para colocar os convalescentes, né? E caiu o prédio, né? E a causa básica, né, é a Covid, né? Não o desabamento, não o soterramento. Meio complicado explicar isso daí. Aqui, só para você ter uma ideia, né? Tem uma colega minha, eu coloquei isso aqui porque ela é minha amiga, Gisele, e ela fala assim, nossa, os pacientes não estão chegando aqui, nós estamos perdendo gente. Ora, é justamente isso que é uma pandemia, né? Você bagunça, né? Você corrompe totalmente a assistência médica hospitalar, né? E vai levando a todas essas condições. Um ponto que eu gosto de colocar, porque teve comentários extremamente desabonadores, horríveis aí, que era a respeito dos idosos, né? Porque teria entre mais os idosos, né? E eu coloquei aqui 3 hipóteses, né? 3 casos hipotéticos, 3 que morrem aos 70 anos, aqui em vermelho pela Covid, né? Um é sadio, teve uma pneumonia, né, e morreu. Ele deixou de ter 20 anos de vida com boa qualidade, pelos estudos que nós temos, né? Esse daqui teve um infarto há 5 anos, morreu também, ele deixou de ter 10 anos de vida. Esse daqui tinha um câncer de intestino há 6 meses, teve uma brida, obstruiu, não deu tempo de ser operado, morreu. São 15 anos de vida. Então, não foram 3 mortes, né? Foram 45 anos de vida, né, com qualidade que foram perdidos, né? Quer dizer,
é um raciocínio que a gente tem que ter, né, porque é fundamental. Né? As pessoas que têm empatia, elas não conseguem exprimir em números, aqui eu estou tentando colocar em números para mostrar o quanto que isso é importante. Eu faço até um destaque aqui agora, né? Hoje eu acabei de receber um vídeo da professora Angelita Abrigama, que foi minha professora, depois colega docente, 86 anos, ela ficou 2 meses entubada no hospital pela Covid, né? E ela voltou ao consultório, participou de uma cirurgia, né? E ela fez um depoimento comovente, né, aos estudantes. Né? Então, essa é uma das coisas muito importantes para a gente comentar. Aqui é a forma como dá o excesso de mortes, né, que pode ser direto e indireto, mas eu não vou gastar, já tentei explicar isso daqui. Aqui nós temos uma questão que eu posso falar que talvez seja uma esperança para nós, né? Que se houve um adiantamento das mortes esperadas para junho, julho e agosto. Né? Esse é um fenômeno que a gente já viu ocorrer. Então, nós tínhamos pessoas que já tinham doença cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E o Covid pode ter puxado isso daqui. Então, pode ser que agora nós vamos ter uma quantidade menor de casos esperados para esse mês. Né? É o que a gente chama aqui de mortalidade negativa. Né? Esse daqui é nos Estados Unidos, na Europa, existe o efeito da onda de calor. Os mais pobres lá, eles chumbam as janelas por causa da calefação, por causa do frio. E no verão é muito caro o ar-condicionado, e quando tem onda de calor, muitos idosos morrem lá. Né? Esse é um caso sério, já aconteceu em Paris, aconteceu em St. Louis, do Missouri. E depois, o que você vai observar que depois tem uma queda não tem um excesso, tem uma redução. Ou seja, quem morreu nas ondas de calor foram aquelas pessoas que iriam morrer nos próximos meses, mas houve um adiantamento. Né? Aqui, só para terminar, uma das coisas que mais me cansou, eram as pessoas me perguntando, para o Pedro também, né, para todo mundo, quando é que vai ser o pico? O pico. Né? Eu falava, olha, pico é para pessoal que montanhista. Né? Eles entendem tudo de pico, eles vão lá, medem, não sei o que lá, sobe, né, para fazer a escalada. Nós não entendemos de pico. Né? Nós sabemos, né, sabemos a tendência, né, das coisas e vamos observando. E, na verdade, nós vamos falar o pico não quando será, mas quando foi. Né? E eu coloco isso daqui porque eu fiquei assim realmente, né? No dia 5 de maio, né, o presidente da XP, ele falou, olha, o pico nas classes altas já passou. Né? O desafio é que o Brasil tem muita favela. Né? Quer dizer, a despeito do caráter preconceituoso, quer dizer, é uma visão equivocada do que é uma epidemia. A epidemia atinge a todos. Né? Atinge um de uma forma, outro de outra forma diferente. Né? E só para vocês terem uma ideia, né, aqui eu posso mostrar que o pico já passou em São Paulo, ao menos de mortes. Né? Aqui é a classe de maior renda, né, que foi no dia 4, depois nós temos aqui a intermediária no dia 5, e depois no dia 6, né, que foi a classe de menor renda. Depois, vocês estão vendo aqui que está havendo um declínio importante da mortalidade, espero que seja consistente. Né? Quer dizer, o fato de cair não significa, porque tem que zerar praticamente, né, a mortalidade pela Covid. Então, a Covid ela é altamente contagiosa e letal, não é uma síndrome respiratória aguda, né? Nós temos que o excesso de mortalidade nos ajuda muito, e uma das questões, no mundo inteiro, a vigilância de óbitos estava muito pouco organizada. Então, se alguém me perguntar como é que é a questão das diferenças entre os países, né, eu vou dizer o seguinte, é uma bagunça imensa. O epidemiologista que trabalhou para o Financial Times,
e que faz a melhor segmento dos casos, é do Financial Times, do site deles, né? No Twitter ele comenta que ele nunca viu tamanha bagunça. Então a Bélgica acusa a Holanda de surrupiar caso, de não colocar lá só para a Holanda ter mais. A Itália fala isso da Alemanha, né? Depois não sei quem. Os ingleses falam que eles são muito mais liberais em considerar as mortes por Covid, né? É uma discussão, né? Isso na comunidade europeia existe muita discussão a respeito disso, tá? Bom, vocês falaram em desafios, né? Eu acho que os desafios agora as medidas de isolamento social, né? Nós temos que discutir isso daí aprofundadamente, né? Tem várias opiniões, tem gente que acha que escola é o lugar mais fácil de ter isolamento social do que outras atividades, como bares e restaurantes, né? Não é minha opinião. Aliás, eu não tenho muita opinião nesse quesito, não. A outra questão é a testagem virológica. É fundamental. O grande problema nosso no desenvolvimento aí da pandemia foi que a testagem virológica, que seria fundamental, ela é demorada para a coleta, né? Ela tem um risco na coleta para quem está coletando, para quem está transportando, não é uma coisa simples, né? E tem uma demora na sua realização. Então, o grande exemplo que nós tivemos há 100 anos ou mais de cobrir foco de tuberculose, era muito mais fácil você pegar no sintomático respiratório o escarro, né? Colocava no vidro ali, levava para o laboratório para fazer a pesquisa de BK, né? E era uma coisa muito mais fácil que a gente fazia do que agora, né? Que tem muito mais riscos, né? Nós temos que discutir muito o atendimento pré-hospitalar, como ficou, né? Também o hospitalar tem variações muito grandes entre os locais. E o principal agora são os focos específicos. As instituições de longa permanência de idosos, né? Os serviços de saúde, transporte e segurança. Esse pessoal precisa ser mantido sob rígidas condições de acompanhamento. E uma coisa séria que surgiu no mundo inteiro, que são os frigoríficos, né? O número de surtos em frigoríficos no Brasil é imenso, né? A região oeste de Santa Catarina estava praticamente toda fechada. Lá tiveram que matar porco, porque, né? Porque não conseguiu abater, né? 80% de trabalhadores contaminados que vão passando para o restante da população, e até a questão econômica. É um país como o nosso, que depende muito da exportação de carne, nós não podemos ficar sem isso, tá? Então, essa é a visão geral, né, que eu coloco. A pandemia atualmente é tanta coisa que, se a gente ficar aqui, vamos até, né, o final dela, né? Então, eu agradeço, Henry, e estamos aí para participar da discussão. Bom, obrigado, professor Paulo. Passando a palavra aqui para o nosso moderador, Walker Lama. Walker. Fantástico. Não sei se vamos já passar para o doutor Alau e depois fazendo pergunta para ambos, ou se vamos um por vez. Eu acho que pode, para tirar dúvida só. Às vezes é importante tirar dúvida, não discutir. Informação que foi mal apresentada. Mal apresentada não teve, doutor Paulo. Não. Imagina. Então, didática. Não. Só para perguntar uma coisa aqui para o senhor, muito rapidamente. O excesso de mortalidade que o senhor mostrou foi de São Paulo. Do Brasil, sim. O senhor vai dizer, é muito parecido? No Brasil não dá para a gente falar por uma questão seguinte. Nós temos uma assincronia na epidemia, né? Então, veja só, eu tenho um declínio já bastante importante em Manaus, né? Eu tenho os dados de Manaus aí, que foi
São Paulo deu 40%, Manaus deu 150%. Né? Mas agora nós temos uma ascensão em outros locais, quer dizer, no Sul, no Centro-Oeste, em Minas Gerais. Então, no momento eu não consigo falar isso. Dá para falar por locais específicos, sim. Né? Nós temos essas informações. Doutor Henry. Eu queria fazer uma sugestão, que eu estou pensando aqui, que uma das pessoas mais especializadas em epidemiologia, que pode pegar as bolas que o professor Lotufo deixou assim no ar, e já emendar e já seguir na nossa conversa, estava pensando que é o professor Pedro Alau. Dos nossos colegas aqui presentes, eu desconfio que seja o que mais entende de epidemiologia. Eu também acho que já vai. Sem dúvida. Dá-lhe, então, Pedro. A gente podia passar para o Pedro, né? O que você acha, Walker? Depois a gente faz ali a... Concordo plenamente, doutor Pedro, sem dúvida. E fora que essa dupla Pedro e Paulo já deu o que falar há 2000 anos, tá? É verdade. É verdade. Olha só, hein? Então, obrigado, doutor. Vamos lá, doutor Pedro. Pessoal, então agradeço muito o convite da academia, uma satisfação estar aqui conversando com vocês, uma satisfação maior ainda estar dividindo o espaço de fala com o Dr. Lotufo, que para mim, como epidemiologista formado aqui na Universidade Federal de Pelotas, num dos programas de pós-graduação mais tradicionais na epidemiologia brasileira, mas o professor Lotufo é uma das grandes referências para nós todos que fazemos epidemiologia aqui em Pelotas, aliás, junto com o Dr. César Victor, que foi o meu orientador aqui em Pelotas. Então, dizer que é uma satisfação muito grande participar desse evento. Eu também vou utilizar alguns slides para guiar a minha apresentação, especialmente falando do EpiCovid, que é esse projeto que a gente está coordenando. E o EpiCovid, ele ganhou agora um slogan para o seu logotipo, que é do Oiapoque a Pelotas, porque ele não é do Oiapoque a Chuí, porque o Chuí não entrou na amostra, mas Pelotas entrou. Então, se a gente fizer uma linha reta aí do norte ao sul do Brasil, o Oiapoque é a cidade mais ao norte, Pelotas é a cidade mais ao sul que participam da amostra do EpiCovid. Então, eu vou falar um pouco sobre os dados epidemiológicos da Covid-19. E essas fotos aqui, eu acho que elas dizem mais do que o texto. Essas fotos mostram o dia a dia de um epidemiologista no meio de uma pandemia. Então, nós epidemiologistas estamos aí, estamos na rua, estamos fazendo coleta de dados, estamos tentando entender bem o que está acontecendo, estamos testando pessoas idosas, estamos na rua, no barro, mas especialmente também estamos testando aquelas criancinhas, e aquela foto ali, acho que vai ser muito difícil que a gente consiga, ao longo de todo esse projeto, uma foto melhor que aquela da criancinha fazendo teste para coronavírus ao lado do carro ali. A gente já sabia que o número de casos notificados subestima a magnitude da pandemia, isso é até fora do Brasil, se descobriu isso antes. Tem muito poucos estudos com amostra de base populacional, e menos ainda com repetidas, com amostras periódicas, que a gente vai e refaz o estudo no mesmo grupo populacional. Uma outra coisa importante do EpiCovid é o nosso teste. Ele é um teste desses rápidos, que detecta a presença de anticorpos. Ele tem a grande vantagem de ser um teste de punção digital, resultado rápido. E ele tem indicadores de validade muito bons. Ele tem indicadores de sensibilidade de 85% e uma especificidade acima de 99,9%. Eu vou voltar a isso no final da apresentação, porque se nós vamos fazer aqui uma análise crítica dos dados epidemiológicos, eu quero discutir um pouco mais essa sensibilidade de 85% aqui. Claro que a gente pode corrigir para isso, e todas as análises do EpiCovid corrigem para a imprecisão do teste. Mas tem uma questão que não foi considerada nos estudos de validação que eu queria discutir depois com os colegas lá no final da apresentação. Queria dizer também que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma frase que cavalo dado não se olha os dentes. Esse teste ele nos foi doado pelo Ministério da Saúde para realizar a pesquisa
Mas a gente, como epidemiologista, a gente é muito desconfiado. Então a gente foi olhar os dentes do cavalo, sim. E felizmente os resultados de validação do teste são bons, porque realmente se o teste fosse muito ruim, nós não tínhamos muita solução, porque nós estávamos com o estudo organizado com este teste. Felizmente foi um teste que teve resultados positivos. A gente começou a fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, então o estudo gaúcho foi o que iniciou todo esse exercício nosso. Então o estudo gaúcho ele é em 9 cidades sentinela aqui do Rio Grande do Sul. Essas 9 cidades representam aí 31% da população gaúcha. E esse nosso estudo do Rio Grande do Sul, ele vai se tornar, no final dele, um estudo assim maravilhoso para a gente entender a pandemia, né? Porque a gente começou no meio de abril, com praticamente pouquíssimos casos aqui no Rio Grande do Sul, e a gente já completou 5 fases desse estudo, a última agora no final de junho, e a gente vai até o final de setembro fazendo esse tipo de estudo aqui no Rio Grande do Sul. Então o estudo gaúcho, ele nos dá aí uma informação muito detalhada sobre o avanço da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Os resultados foram publicados ontem, foi publicado ontem o artigo na Nature Medicine, com os resultados do estudo gaúcho, das 3 primeiras fases. Agora a gente já tem os resultados das 5 primeiras fases, mas a prevalência tem aumentado, conforme se espera, mas ainda é baixa. Então, na 5ª fase do estudo gaúcho, a gente finalmente chegou a 0,5% da população com anticorpos para o coronavírus. Ou seja, 1 de cada 200 pessoas tem a infecção ou já teve a infecção aqui no estado. E aí a gente, então, via Ministério da Saúde, resolveu expandir o estudo gaúcho dessas cidades sede das mesorregiões do país para o Brasil inteiro. 133 cidades sede das mesorregiões do Brasil, que agora o IBGE mudou o nome. Então ele chamava de mesorregiões, agora ele chama de regiões intermediárias. Mas como todos podem ver, essas cidades são espalhadas aí por todo o território nacional. Esse estudo, ele agora, atualmente, é o maior estudo epidemiológico do mundo sobre coronavírus. Tem um estudo na Espanha, que em cada onda tem 60 mil pessoas, o nosso tem 30 mil pessoas em cada onda, mas o estudo espanhol sempre volta nas mesmas pessoas. Então, no total, a quantidade de pessoas testadas, a abrangência geográfica e o número de cidades, o estudo brasileiro é o maior estudo epidemiológico que se tem até hoje sobre coronavírus. E aqui está o nosso slogan, então, do Oiapoque a Pelotas. Foram concluídas 3 fases, a primeira de 14 a 21 de maio, a segunda de 4 a 7 de junho e a terceira de 21 a 24 de junho. A má notícia é que, infelizmente, hoje deveríamos estar começando a 4ª fase do estudo brasileiro, mas, como acontece com bastante frequência na ciência brasileira, estamos sem financiamento para prosseguir o estudo. Então, nesse momento, o estudo não tem uma 4ª fase, foi pactuado com o Ministério 3 fases, elas foram concluídas, a gente espera que venham recursos de alguma outra fonte ou do próprio Ministério para que a gente siga produzindo esses dados epidemiológicos importantes para a população brasileira. O nosso estudo, obviamente, que a amostragem é toda escolhida por sorteio, em cada uma das 133 cidades, tem um protocolo detalhado para fazer a amostragem do estudo. A gente enfrentou inúmeras dificuldades e essa aqui é só uma delas. Avise aos seus familiares e amigos para não abrirem a porta para ninguém que se diz da vigilância sanitária ou de qualquer outro órgão. É golpe, é teste, é fraude. Então a gente enfrentou essas dificuldades aqui. E a gente enfrentou grandes dificuldades, as nossas equipes de pesquisa foram atacadas, foram detidas. Aqui todos os órgãos de comunicação do país praticamente fizeram cobertura das dificuldades que a nossa equipe teve na primeira fase da pesquisa. Felizmente eu posso dizer que depois, nas fases subsequentes, a pesquisa conseguiu ser realizada dentro do que se espera. O resultado mais importante, então, no conjunto dessas cidades,
são 3 fases lá em cima, não sei por que está 2, a prevalência aumentou de cerca de 2% para cerca de 4% num período aí de 30 dias. Então, a estimativa que nós temos da última fase do EpiCovid era de cerca de 4% da população dessas 133 cidades, que incluem todas as capitais, que incluem várias cidades, 133 cidades de todos os estados, mas não é uma amostra representativa da população brasileira. Não tem área rural, por exemplo, não tem cidade muito pequena. Esse mapinha aqui, ele mostra as cidades com prevalência acima de 5% em destaque. Então, quadradinho é acima de 10%, bolinha é acima de 5% e a menos de 10%, e a bolinha menor é a menos de 5%. E dá para notar com bastante tranquilidade que é uma epidemia muito concentrada na região norte, um pouco no nordeste, mas mais forte no norte do Brasil, e depois Rio e São Paulo com alguns números, especialmente o Rio com números um pouco maiores. Uma coisa que nos chamou a atenção na primeira fase, as 6 cidades com maior prevalência, todas elas se localizavam às margens ou próximo disso do Rio Amazonas, e aí temos uma série de hipóteses para compreender esse resultado. E se a gente olhar a segunda fase, 12 das 15 cidades com maior prevalência estão todas elas localizadas mais ou menos na mesma região. E aí tem toda uma discussão sobre meios de transporte, sobre outras razões que podem ter feito com que a epidemia pegasse com tanta força na região norte do Brasil. O que a gente está chamando aqui de achados mais clínicos, a gente encontrou que a grande maioria dos casos são sintomáticos, mas a maioria são sintomáticos leves, que não vão chegar a precisar de atendimento hospitalar. Mas, por exemplo, das pessoas positivas do nosso estudo, são quase 2.000 no total, mais de 60% relataram alteração de olfato e paladar, que é um sintoma que não é inespecífico, é um sintoma relativamente específico dessa doença, diferente dos outros que realmente são sintomas que significam muitas coisas. E a outra informação é que 6 a 7 vezes mais pessoas infectadas do que o número de casos notificados. Claro que não é especificamente um indicador de subnotificação aqui, porque uma pessoa que não tenha sintomas, talvez seja exigir demais que o sistema de monitoramento fosse possível, conseguisse captar essa pessoa, mas se a gente quer saber quantas pessoas já foram expostas ao coronavírus, a gente tem que pegar os números oficiais e multiplicar por um fator, que no nosso estudo foi de 6 a 7 vezes. Eu vou, então, passar para os resultados por região. Esses talvez sejam os resultados mais interessantes do nosso estudo. Então, quando a gente olha a epidemia muito concentrada no norte, aquele mapinha do Brasil já mostrava isso, e depois no nordeste, mas interessante que entre a segunda e a terceira fase, no norte já deu uma estabilizada, no nordeste seguia crescendo. O centro-oeste, o sudeste e o sul com números muito menores, o sudeste um pouco mais que as outras regiões, mas o centro-oeste parece que é um lugar onde está bombando a epidemia, o crescimento parece ser muito rápido nesse momento. Não encontramos diferenças entre homens e mulheres em nenhuma das 3 fases. Se vocês olharem as barrinhas azuis, as laranjas e as cinzas, são praticamente idênticas entre homens e mulheres, então a infecção atinge tanto homens quanto mulheres. Ela também atinge crianças, esse é um resultado muito importante. Tinha uma época que se dizia que criança pegava muito menos. O que o estudo mostra é que sim, os grupos economicamente mais produtivos, ali que estão mais fora de casa, têm um pouquinho mais de contaminação, que são os grupos do meio, mas as crianças têm praticamente o mesmo risco de infecção do que os adultos. Claro que o quadro clínico das crianças é mais leve, mas o risco de infecção não é menor nas crianças do que nos demais grupos etários. As pessoas indígenas com resultados bem maiores do que os outros grupos étnicos, então chega a 5 vezes mais contaminação entre os indígenas. Lembrando que nós não temos indígenas aldeados, a gente aqui só tem indígenas urbanos, mas chama atenção a diferença. Os outros grupos étnicos, o resultado relativamente parelho.
e por nível socioeconômico que a gente já esperaria, tanto nas barras cinzas, quanto nas azuis, quanto nas laranjas. Quanto mais pobre, mais infecção pelo coronavírus. Infelizmente, qualquer doença praticamente que a gente estuda no Brasil, e o Lotuf tem essa experiência junto conosco aqui em Pelotas também, qualquer doença aqui no Brasil a gente estuda e rapidamente aparece uma desigualdade socioeconômica muito marcante. Só para que a gente veja que a nossa prevalência ela faz sentido, se a gente comparar e fizer uma correlação entre a prevalência do nosso estudo e o número de óbitos relatados por 100 mil habitantes nessas cidades, uma correlação altíssima de 0,83, ou seja, a prevalência que a gente encontra no EpiCovid com esse teste, ela faz sentido quando comparado com as estatísticas oficiais de óbitos, que são sempre muito melhores que as estatísticas oficiais de casos. E aqui, o número cumulativo de mortes por 1 milhão de habitantes por região do Brasil, mas eu vou voltar a isso depois, porque nós ainda temos várias perguntas a responder e por isso o desafio da palestra, né? Quais são a interpretação dos dados epidemiológicos? Um desafio que nós temos é por que tem tanto sintomático na nossa amostra? Será que o nosso teste só é sensível para pessoas com casos mais graves? Por que tantas crianças? Esse é um resultado interessante, que parece que faz muito sentido, mas é interessante. Em alguns momentos se dizia que criança pegava pouco essa epidemia. É errado, parece que pega igual aos adultos. Por que nos indígenas tem tanto a mais? Estamos falando de algo cultural ou de algo mais biológico? Estamos analisando isso. Por que a prevalência não passa de 30%? E esse é o resultado que está ali destacado naquele gráfico ali à direita, e depois no resultado do estudo espanhol, que é a perda de anticorpos. Essas 5 cidades que estão no gráfico aqui da direita são as 5 cidades que tiveram maior prevalência na primeira fase. Em todas elas, ao longo do tempo, a prevalência foi diminuindo. O que está acontecendo aqui? Se o anticorpo deveria ser cumulativo e só crescer, por que ele aparece diminuindo na nossa pesquisa? Esse é um desafio muito grande. Também, por que iniciou na Amazônia? E aí tem algumas questões da Zona Franca, voos direto para a Itália, aglomeração naqueles barcos, que às vezes numa viagem de 18 horas devia entrar 2 contaminados e quando chega no destino 18 horas depois tinha 30, 40. É uma hipótese a ser considerada, mas o mais importante é por que a prevalência caiu nessas cidades mais afetadas, ou o que o teste efetivamente mede. E a gente está com a sensação de que realmente, depois de um tempo, as pessoas que tiveram a infecção mais tempo atrás, o teste de anticorpos não consegue mais captar uma infecção a partir do ponto de corte que ele usa. Então, isso é um grande desafio para os inquéritos sorológicos, especialmente agora que a infecção já está aqui há mais tempo. A gente está fazendo uma série de estudos para entender isso melhor, e o estudo espanhol, que é o nosso estudo co-irmão, também está com o mesmo problema. Eles tiveram aí 14% de queda das cidades com queda entre a primeira e a terceira rodada, e isso é um desafio para a gente entender melhor. E o meu último slide dessa parte concorda com o que o Dr. Lotuf estava falando. Só para a gente não ficar só com a informação triste, vamos dizer, no norte do Brasil está caindo o número diário de óbitos por 100 mil habitantes. No Nordeste, que é o amarelo, parece que já está começando a cair, no Sudeste também. Então a curva parece que já está cumprindo o seu desenho. O Centro-Oeste, infelizmente, completamente descontrolado. É o pior cenário hoje. E o Sul, a curva parece ser um pouco aquela cara da curva achatada que no começo da epidemia a gente falava que era um objetivo. Então, com isso, eu encerro essa apresentação inicial e abro aí para a gente começar um bom debate sobre esses números. Tem um monte de dado epidemiológico aqui para agora a gente discutir, destrinchar e interpretar com o devido cuidado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Henry. Perfeito, obrigado Pedro Alau. Bom, já não deixando a bola cair, eu passo a palavra para o nosso moderador, o Dr. Walker Lama. Não, ou seja, conforme nós previmos, nós vamos fazer aquele pequeno intervalo, né, até para que cada um possa beber uma aguinha, e mais do que isso, preparar da nossa apresentação.
Então, eu vou sugerir que as perguntas sejam feitas pelo chat, as pessoas podem escrever algumas orais também, não tem problema, não tem limitação, quem quiser fazer também, mas pode escrever, isso aí a gente já consegue dar um certo dinamismo. Eu acho que 4 minutos de intervalo, 5, uma coisa assim, não mais do que isso, o senhor como mestre de cerimônias? Perfeito, Walker, eu acho que é bem-vindo. A gente teve aqui as 2 primeiras apresentações, né? Acho que as pessoas estão formulando as perguntas e dizem que formular pergunta com um pouco de cafeína faz bem também, não é isso? Então, a gente vai aproveitar agora, são 16 horas e 51 minutos, intervalo de 5 minutos, então, quando for 17 horas e 1 minuto, a gente retoma. Pedro Alau também, não, você também merece descansar agora, né, Pedro? Então, a gente já volta daqui 5 minutos. Vamos lá, então. Intervalo. São 17 horas e 3 minutos na capital federal do Brasil. Estamos aqui retornando para o segundo bloco, aqui na nossa super conversa com os professores Paulo Tufo e Pedro Alau. Né? E já retornando aqui do intervalo, a gente vinha de algumas perguntas aqui mais animadas, né? Mas eu passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias, não, nosso moderador, o Dr. Walker não. Walker, está com você a palavra. Maravilha, obrigado. Então, mais uma vez, agradecendo a ambos pela excelente palestra. Eu acho que nós temos agora o momento das perguntas, ou seja, vamos fazer alguns questionamentos, pedimos que podem escrever, ou também podemos fazer oralmente, e que as perguntas sejam bem objetivas para que a gente possa fazer várias. E eu queria convidar um debatedor para fazer uma pergunta, o Dr. Hilton. O Dr. Hilton fez várias perguntas, eu queria que uma delas, só para a gente animar, eu queria conversar com o Dr. Hilton. O Dr. Hilton é médico, também é acadêmico da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Dr. Hilton. Eu tenho algumas, Lotufo, aqui, algumas, talvez em relação a você, depois eu acho que vou... Uma só? Eu tenho que escolher uma só por enquanto. Uma só, Dr. Hilton, por enquanto. Uma só, então vamos lá. O Norte e Nordeste praticou, em tese, a imunidade em rebanho? Por dificuldades inerentes à região? Olha, essa questão da imunidade de rebanho, né? Like, eu até gosto de... Rebanho like. Eu até gosto de chamar de imunidade coletiva, né? Eu acho que é um termo mais adequado. Ela é um termo que ela surge dos estudos de vacinação, né? Quer dizer, para saber mais ou menos o quanto que você tendo de cobertura vacinal, né? Você teria, tendo uma eficácia vacinal razoável, por volta de 90%, 95%, você conseguiria ter um controle, né? Mas a gente nunca soube disso, né? O que nós sabemos dos outros episódios é uma coisa muito limitada. Mesmo todas as pandemias aí de influenza, né? Que foi o H1N1, a Hong Kong, a asiática, né? Não houve essa ideia da sorologia, né? Então, agora, o que é fato é que a brutalidade que houve em Manaus é muito maior do que houve em São Paulo, né? Consequentemente, né, o número de pessoas afetadas foi muito maior, pelo menos nessa fase. Essa é a ideia que eu tenho. Tá. Não sei se... Maravilha. Não, é ótimo. Posso dar um pitaco nisso, Wilton? Oi, eu não entendi. Claro, doutor Pedro. Olá. Não, eu acho que a resposta do Lotufo é muito boa, mas assim, é exatamente isso que eu penso. A gente não sabe ainda. O conceito da imunidade de rebanho na epidemiologia é um conceito que a gente trabalha, que é o seguinte: a partir de não ter mais suscetíveis em quantidade suficiente, o vírus não consegue seguir se reproduzindo. Agora, quando a gente olha o resultado internacional, e mesmo o resultado brasileiro, eu acho que não dá para dizer que o Norte e o Nordeste chegaram na imunidade de rebanho. Por quê? Porque a estimativa que nós temos é que talvez 20% no máximo da população desses lugares tenham sido expostas ao vírus. Exceto se aquele resultado que saiu na Nature 2 semanas atrás for verdadeiro.
Se existe um grupo da população que realmente não é suscetível a esse vírus, aí sim, somando esse grupo com os 20% de infectados, talvez estejamos num conceito parecido com a imunidade de rebanho. Mas eu ainda acho que não. Imunidade inata, né, que saiu no Nature, na verdade. É uma revisão bem interessante. É uma revisão da Nature bem interessante, uma revisão bastante interessante. Uhum. Tá bom. Doutor Lotufo, nós, se não tivermos vacina a curto prazo, nós teremos imunidade de rebanho? Eu acho que não. A imunidade de rebanho, ela é um objetivo antiético, né? Eu acho que nós demos um salto civilizatório em 100 anos, né, em relação à gripe espanhola, e ela é inatingível, na minha opinião. Eu gostaria de lembrar que há 100 anos, na gripe espanhola, existia uma democracia que era os Estados Unidos, mesmo assim tinha colônia, né, eles tinham as Filipinas, tinha Porto Rico, outras coisas, né, já era colonizador. A África era dividida, metade francesa, metade espanhola, metade inglesa, né? A Índia era britânica, a China era toda dividida, você tinha o Japão que era independente, né? E a Europa estava saindo da guerra, a Rússia numa guerra civil, né? Quer dizer, esse foi o quadro da gripe espanhola, né? Quer dizer, hoje nós temos, né, cento e não sei quantas democracias, né, pessoas opinando, defendendo a vida, né? Nós demos um salto muito grande. Então, nós não vamos chegar a isso, não. Não podemos chegar a isso. Nós vamos batalhar pela vacina mesmo. Pensamos também. Posso convidar o nosso colega, Dr. Carlos Vidotti, farmacêutico, pesquisador, também membro da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, para também fazer uma pergunta para apimentar aqui um pouco o nosso fórum? Olá, boa tarde, parabéns pela excelente apresentação. Estou apaixonado pelos dados e terrivelmente preocupado com os dados. Mas a minha pergunta, que eu postei ali, que eu tinha brincado, que a questão que surgiu hoje é a questão da água, né? Da transmissão pela água, é claro, né, está na notícia, né, com a informação do Snow, e toda a questão que nós aprendemos com epidemiologia, né? Uhum. Então, a pergunta é, será que nós não identificamos ainda todos os meios de transmissão? Quer dizer, que há outros meios de transmissão possíveis? Acho que a água é uma coisa importante, quer dizer, será que a gente vai ferver a água, começar a ferver a água para tomar? E no nosso país a questão do sistema de esgoto, que é péssimo, e talvez isso possa ajudar a explicar a questão do norte, não sei, talvez, né? Uhum. Mas essa é uma questão que eu estou perguntando, quer dizer, a transmissibilidade, será que tem outras formas de transmissibilidade muito importantes, que talvez no nosso caso, Brasil, seja relevante, e a questão aí da transmissibilidade, como é que ela está se dando? Eu posso começar respondendo, até para o doutor Tufo ganhar um tempinho, mas eu acho o seguinte... É verdade. Não, sabe por quê? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto que o Lotufo fala nas manifestações dele, é a segunda vez que nós estamos juntos, Carlos, é o seguinte... Uma pandemia tem coisas que a gente vai descobrindo com o tempo. E às vezes os pesquisadores não querem aceitar que coronavírus não é igual a diabetes, não é igual a hipertensão que a gente está estudando faz não sei quantos anos. É uma doença nova. Então eu acho que pode sim que a gente descubra nos próximos meses formas de transmissão que a gente não tinha compreendido inteiramente. As análises sobre excesso de mortes que o professor Lotufo apresenta são extremamente relevantes e serão mais ainda depois que acabar a primeira onda. Então, assim, na minha percepção, a resposta é sim. Pode ser que a gente descubra novas formas de transmissão e
muito provavelmente a análise mais completa sobre essa primeira onda será feita após o final da primeira onda. Isso é natural em epidemias. A gente, quando estuda epidemiologia, a gente estuda isso. E claro que quando a gente está no meio de uma epidemia, a gente fica tentando dar resposta rápida para o que a gente consegue dar resposta rápida. Mas algumas coisas precisam de um pouco mais de tempo, que infelizmente a gente só vai conseguir responder depois da pandemia. Eu dou uma resposta não de epidemiologista, vou dar de biólogo molecular. Foi encontrado em Florianópolis, foi encontrado na Itália e na Espanha, né? Eu acho que isso daí pode ficar, é mera curiosidade por enquanto não for feito o sequenciamento genético dessas amostras. Na hora que tiver o sequenciamento, aí a gente discute, né? Então eu passo a bola para a bancada, a biologia molecular, que vai ter que dar resposta para nós dessas amostras que foram encontradas, né, nesses locais. Muito bem. Eu vou fazer, eu juntei 3 perguntas aqui, vou tentar jogar, porque tem 3 perguntas no mesmo tema, com relação ao número de pessoas que com PCR realmente confirmado, com um PCR positivo, assintomáticas, né, e que não desenvolveram anticorpos. Nós temos 3 perguntas dessas aqui no nosso fórum, né? E aí, como que isso interferiria nos resultados da pesquisa do Dr. Pedro? Né? Ou seja, se isso teria um viés interessante, e jogando para o Dr. Paulo aqui, né, o Pedro e Paulo, né, jogando para o Dr. Paulo, como que isso pode interferir nessa extrapolação e no número de óbitos, nas estatísticas do número de óbitos? Não, olha, em relação a essa questão, o teste de anticorpos, ele é um teste que tem ponto de corte. E, infelizmente, o teste que a gente usa na pesquisa, ele aparece para nós uma linhazinha ou não aparece uma linhazinha. Às vezes a linhazinha aparece mais forte, às vezes ela aparece mais fraca e às vezes ela não aparece. Então, realmente, é possível, sim, que exista um percentual de pessoas com carga viral mais baixa, que, portanto, desenvolveram menos anticorpos e que não são detectados pelo nosso teste. Pelas informações que nós temos, esse percentual é de 15%. Agora, todos esses testes de validação do teste rápido que a gente usa, eles foram feitos com uma epidemia em andamento. A capacidade, especialmente a sensibilidade desse teste, para identificar uma infecção que aconteceu 5, 6 meses atrás, talvez seja menor. E a gente só vai saber isso com o passar do tempo. Então, é uma possível fonte de viés, sim. A gente está toda hora na nossa pesquisa investigando as possíveis fontes de viés. Por exemplo, nós chegamos a elaborar uma hipótese de que tinha um viés de seleção grave no EpiCovid, porque as pessoas que não estavam em casa, são as que estão trabalhando mais, poderiam ser as que têm mais coronavírus. Felizmente, a gente foi lá e analisou e viu que o percentual de positivos no sábado, no domingo, não é diferente dos demais dias da semana, o que talvez sugira que o viés de seleção não seja tão grave. Mas nós, como epidemiologistas, estamos sempre duvidando dos nossos próprios dados. Essa é, talvez, uma prerrogativa básica para ganhar o título de doutor em epidemiologia. Tem que desconfiar do teste, tem que desconfiar dos dados e tem que sempre ficar com o pé atrás sobre tudo. Agora, eu vou defender um pouco o EpiCovid aí. Eu acho que isso, Vidotti, eu acho que isso aí é uma limitação do estudo, não é um viés. Assim, viés seria esse de seleção. Eu acho que isso é uma limitação, é diferente, né? Porque sendo uma limitação, não invalida o resultado. Simplesmente a sua extrapolação tem que ser vista de uma forma um pouco mais cuidadosa, somente isso, né? Eu acho que isso é uma limitação. Posso fazer uma pergunta para o doutor Alau, falando sobre viés ou limitação? Né? Quando foram testadas as pessoas e identificou o anticorpo, ou seja, positivo, obviamente foram testadas as pessoas vivas, né? E aí nós vimos
aquela prevalência em diversas faixas etárias. Naquelas faixas etárias que notablemente faixas etárias as pessoas não interessadas porque o Walker está ruim, a sua microfone. Walker, eu acho que é melhor você desligar seu vídeo. Ah, bom. Melhorou? Estão me ouvindo? Sim, bem. Melhorou. Não sei onde me ouviram, doutor Halal, só se há um viés pelo fato da taxa de óbitos ser muito grande em pessoas de maior idade, e aí, será que essas pessoas não foram testadas também porque já tinham ido a óbito antes? O nome na epidemiologia, esse é o viés de sobrevivência. Primeiro, eu concordo com o Dr. Lotuf sobre a questão anterior, é isso mesmo. A questão do teste é muito mais uma limitação do que um viés. Agora, o que tu está trazendo agora é uma possibilidade de viés de sobrevivência, ou seja, só responderam à pesquisa aqueles que não estavam, que não tinham ido a óbito, e os grupos que vão mais a óbito não estão em casa para responder à pesquisa. Claro que, embora seja uma possibilidade, a gente tem que pensar que no nível populacional, a quantidade de óbitos ainda é percentualmente muito pequena. A mortalidade, embora a letalidade estimada pela nossa pesquisa seja de cerca de 1%, a mortalidade por 1 milhão de habitantes não passa de 250, 260 por 1 milhão de pessoas. Então, os que a gente deixaria de encontrar em casa porque faleceram são 250 de cada 1 milhão. Então, assim, é uma possibilidade de ter um pouco de viés de sobrevivência, mas, sinceramente, não nos parece que seja um viés importante a ponto de prejudicar as conclusões do estudo. Concordo integralmente. É praticamente impossível isso acontecer, né? Do ponto de vista probabilístico, isso não tem como interferir. Me ouve agora melhor? Mas continua com falha, Walker. Melhor você tirar a sua imagem. Vou pedir então para o doutor Hilton fazer mais uma pergunta enquanto eu melhoro o som. Não, eu queria complementar em relação ao estudo. Eu vi quando você publicou, na verdade, o resultado final, em relação, eu não consegui achar o delineamento desde a fase 1, depois eu busco com mais calma nos sites, tá? A minha pergunta é se as cidades que você testou, o N, o número testado, é representativo daquela população? Ou você pensou em testar a representatividade da amostragem do país e não da cidade? Não sei se deu para você. Cláudio, essa é uma ótima pergunta. O EpiCovid ele foi desenhado para estudar o conjunto dessas 133 cidades. E, isoladamente, se nós fôssemos fazer um estudo em cada uma das cidades, o estudo seria um delineamento diferente. Por exemplo, o pessoal em São Paulo fez um estudo, Ribeirão Preto fez um estudo, claro que são estudos para uma amostragem. O nosso objetivo central não era ver o resultado de uma cidade em específico, era para ver o conjunto dessas 133 cidades, que não são formalmente representativas da população brasileira, mas dizem bastante sobre a situação do coronavírus no Brasil. Então, assim, os nossos resultados, se interpretados no contexto de cada cidade isoladamente, embora a amostra seja completamente representativa, sorteada ao acaso, ela é uma amostra com precisão relativamente baixa, porque são 250 pessoas em cada cidade, em cada fase. Então, nós temos aí um problema de precisão para as estimativas das cidades. Por isso que a gente sempre apresenta o resultado mais no agregado e a gente apresenta o resultado no máximo por região. A gente não apresenta nem por estado e nem por cidade, nas publicações científicas. É claro que, no nível da comunicação, as cidades querem o relatório delas. E a gente apresenta, assumindo as limitações, etc. e tal. Mas é uma questão, por exemplo, o pessoal da Folha, esses tempos me entrevistou sobre a diferença entre o nosso estudo e o estudo de São Paulo, que teve aí.
E aí eu acho que o pessoal da Folha esperava que eu fizesse uma defesa do EpiCovid. E eu disse que não. Ao contrário, para saber o resultado da cidade de São Paulo, capital, o estudo que os colegas fizeram em São Paulo é mais adequado. Claro, tem diferenças metodológicas. O deles, por exemplo, não tem criança, o nosso tem criança. Mas, em geral, o estudo que foi desenhado para responder uma questão científica de São Paulo foi o deles. O nosso foi desenhado para dar um panorama, um raio-x da situação do país. Sim, perfeito. Obrigado. Estou buscando aqui fazer também mais um grupo de perguntas aqui que nos perguntaram. Eu vou direcionar para o doutor Paulo. Por que nós temos resultados tão diferentes entre os diversos países? Ou seja, nós tivemos o que vimos na Coreia, o que vimos na Alemanha, mesmo o que vimos na China e agora nos Estados Unidos e no Brasil, né? E um pouco dessas estratégias que foram utilizadas e também estratégias de testagem ou de números, subnotificação. Não sei se o senhor gostaria de falar um pouco disso, tentei reunir várias coisas aqui. Sim, sim. Olha, nós temos o sucesso dependeu de duas coisas. Primeiro, uma competência em aplicar o beabá da epidemiologia e da saúde pública que a gente conhece há mais de 100 anos. Né? Quer dizer, você vê um caso, você isola aquele caso, vê os contactantes, vai procurando a cadeia de contactantes, né, para cercar a rede de contaminação. Só para ter uma ideia, a tuberculose, nós conseguimos ter reduções importantes da mortalidade no Brasil antes dos tuberculostáticos. Né? Por quê? Porque nós começamos a fazer isso. Foi o Geraldo de Paula Souza, né, que dá o nome aí à Faculdade de Saúde Pública da USP, ele traz da Johns Hopkins isso daí, se espalha pelo Brasil a ideia da saúde pública nesses momentos. E para vocês terem uma ideia, o Paula Souza, ele criou uma categoria profissional chamada visitante domiciliar, que era justamente a pessoa que ia atrás e fazia o rastreamento, né? E o rastreamento é fundamental. Quem fez rastreamento se deu bem. Eu vou falar de um país pobre, o Vietnã. Né? Os vietnamitas, quando eles souberam lá de Wuhan, eles fecharam a fronteira com a China, começaram a pegar todo mundo que chegava, fazia o teste e, a partir daí, fazia o isolamento. Eles tiveram um sucesso imenso. Né? A mesma coisa na Coreia do Sul, que tem muito mais dinheiro que o Vietnã, e também a Nova Zelândia, também com muito mais dinheiro, mas eles fizeram esse tipo de atuação. Onde, né, se fez coisas assim mais abertas, por exemplo, a Alemanha resolveu testar todo mundo. Teve um resultado pior. Né? Porque o que a gente descobriu que o que vale é o número de testes por casos, não o número de testes por população. Né? Então, não adianta eu falar que eu vou fazer... eu tenho um grande número de testes no Brasil, mas se o número de testes por casos aqui for baixo, né? É essa a questão toda que nós tivemos. Né? Então, essa é o beabá. Agora, o que é fundamental, né, em tudo foi o comando político. O comando político na Nova Zelândia, na Coreia, no Vietnã, foi muito forte. Né? Enquanto que nas Américas foi uma catástrofe. Né? Quer dizer, Trump, o López Obrador no México e o nosso amigo aí que está doente agora, né, não vou citá-lo aí, né, que está convalescente, não vai poder se defender, né, foi catastrófico. Né? E agora eu acabei, né, no intervalo aí, eu vi uma notícia que o Duterte, que é o presidente das Filipinas, né, falou uma coisa horrível, né, que eles tinham conseguido controlar as coisas nas Filipinas e que, graças a Deus, não seguiram o exemplo de Trump e Bolsonaro, porque senão nós estaríamos E ele solta um palavrão. Né? Então, quer dizer, até o Duterte das Filipinas, né, conseguiu controlar coisa melhor do que a gente. Né? É uma questão de comando, sem dúvida. Né? Mas também saber aplicar o beabá. Né?
Doutor Alau, quer complementar alguma coisa ou seguimos? Seguimos, porque está muito bem respondido. Também, ou seja, depois que fizemos essa agradável discussão, falar um pouco de para onde vamos, ou seja, o que vem agora, né, e para frente, né, o que temos que fazer, o que precisamos fazer, não só como sociedade, até como uma entidade científica da área de saúde que somos, como podemos influenciar o que está por vir. Né? E aí eu já vou fazer uma pergunta só para estimular isso, que é o seguinte, e a tal da segunda onda? Nós vamos ter mesmo, se começar esse afrouxamento? E parece que alguns países não tiveram, né? Outros começam a ter agora, mas alguns que afrouxaram não tiveram. Né? Porque isso acho que é bastante importante para a gente pensar no que está por vir, no que vamos fazer agora. Não sei se o doutor Pedro quer começar um pouquinho com relação a isso. Posso começar. Na verdade, assim, eu acho que agora nós vamos entrar num terreno que é mais delicado, porque é um terreno que vem um pouco de previsão e nem eu, nem o doutor Otuf temos uma bolinha de cristal. A gente tem percepções com base na experiência, no que foi vivenciado em outros países. Essa questão da segunda onda, por exemplo, na minha percepção, tem sido muito mal divulgada. Não tem país com segunda onda ainda. Tem resquícios da primeira onda na maioria dos lugares. O único caso que talvez agora a gente pudesse começar a chamar de uma segunda onda seria na China, que já passou aí quase quando chegar perto de um ano depois da primeira onda. Então, o que me parece que vai acontecer agora? Os números vão começar a cair, já começaram a cair na Europa toda, já começaram a cair no norte, já começaram a cair no nordeste e no sudeste. No Brasil, eles estão demorando um pouco mais a cair do que em outros países, na minha percepção, porque nós estamos fazendo um distanciamento menos rigoroso do que esses outros países fizeram. Então, essa é a minha opinião sobre o assunto. Isso vai fazer com que a nossa curva seja um pouco mais prolongada, embora essas curvas não consigam ser prolongadas demais. Então, existe uma verdade, sim, naquela manifestação que é feita por alguns colegas, de que essas epidemias, a curva delas tende a ser de 13 a 14 semanas. É um pouco disso e um pouco do quanto que se faz de distanciamento. Então, não é um erro total dizer que a epidemia tem uma tendência a ter uma duração, cada curva ou cada onda dela praticamente definida. Claro que eu não concordo com o argumento de que se fizer isolamento ou não muda nada. Não, talvez não mude o formato da curva, mas muda a escala da curva, o que faz diferença na vida das pessoas. Então, aquele é um argumento muito ruim. Então, assim, agora, então eu acho que pode ser que tenhamos uma segunda onda no ano que vem, só que é muito possível que tenhamos vacina até lá. Então, se eu pudesse escolher, eu empurraria o máximo possível para o ano que vem. Porque até lá pode ter vacina, até lá a gente pode avançar um pouco na compreensão do tratamento medicamentoso da Covid-19. Até lá o sistema de saúde vai estar um pouco mais preparado. Então, se fosse minha a decisão, eu tentaria botar essa curva na descendente o mais rápido possível, porque realmente, com base na experiência dos outros países que já passaram pelo que a gente está passando, a retomada das atividades, quando a curva já está decrescendo bastante, ela acontece sem um novo aumento grosseiro do número de casos. O que não pode fazer é o que a gente está fazendo. A gente quer reabrir, alguns lugares estão reabrindo quando a curva está lá em cima. Aí não dá. Mas essa é a minha percepção mais geral assim, sobre isso. Queria muito ouvir o doutor Lotufo. Estou aqui mais curioso para ouvir. Olha, eu concordo integralmente. Nós temos uma primeira onda gorda em alguns lugares, né, que não vai embora, é isso. Agora, a segunda onda vai ser um fracasso para todos nós, né, a humanidade inteira. Porque a gente não sabia como é que era o vírus. Nós apanhamos dele, né? Uns mais, outros menos. Quer dizer, agora levar uma sova de novo, né? Caramba, né? Quer dizer, de novo um 7-1 aí não dá, né? Quer dizer, a gente... nós temos toda a condição de ter um controle melhor. O que
considerando que muitas das pessoas aqui são pessoas que trabalham na parte laboratorial, biologia molecular, além da vacina, que para mim, obviamente, é a coisa mais importante, nós precisamos ter testes com uma especificidade muito maior, uma sensibilidade muito maior e mais simples do que o RT-PCR, né? Quer dizer assim, ele demora muito para colher, precisa ser feito na nasofaringe, no escarro não é tão bom assim. Depois, o tempo de processamento em máquina é muito grande e demorado e torna o nosso mecanismo de rastreamento de contactantes muito demorado, né? Eu esperaria que a gente... Tem vários lugares que estão trabalhando nessa perspectiva. Eu acho que isso pode ser um avanço muito grande. Se a gente conseguisse ter, né, eu imagino assim, quase que o equivalente à pesquisa do BK no escarro. Né? Vem cá, né, força, escarra, coloca aqui, leva lá coloca na lâmina, cora e vê, né? Quer dizer, assim, uma coisa muito mais rápida. Essa, para mim, seria um dos pontos futuros muito importantes aí para a gente coibir qualquer novo ressurgimento aí da epidemia. Muito bem. O doutor Henry fez uma pergunta interessante aqui no chat. Eu vou convidá-lo para que ele faça oralmente para a gente. Bom, vamos lá, né? Eu fui pego aqui de surpresa, viu, Walker? Mas eu gostei só minha foto que estava aqui parada, né? Ainda bem que eu estou aqui, hein? Bom, a pergunta, né, que eu faço para os dois colegas, né? Bom, se estaria correto inferirmos essa questão da queda lenta dos números aqui no Brasil, é porque, assim, o Brasil é um país continental, né? Então, quando a gente fala da Coreia, de alguns lugares, assim, são países que acabam sendo mais concentrados ali. Agora, o Brasil é um continente, né? Será que, quando a gente olha para o Brasil como um todo, demora, né, para subir, demora para cair? Não é também um pouco por conta do tamanho do nosso país, dos diferentes momentos que a gente vive? Essa é uma pergunta, isso. Olha, Henry, eu vejo o seguinte, a epidemia, ela é como estudar história. Você precisa começar primeiro pelo tempo e depois você chega no espaço, né? E a epidemia vai tendo os seus tempos diferentes, né? Então, o tempo de São Paulo, do Rio, foram quase semelhantes, Fortaleza por aí, depois tivemos Manaus, e por aí vai. Então, o que nós temos que ver é a temporalidade que está se passando, né? E claro que as curvas são diferentes em cada local, né? Como eu mostrei para vocês, São Paulo e Manaus foram muito distintas, né? E, na minha opinião, por causa do isolamento social que houve muito mais em São Paulo do que em Manaus. Doutor Pedro? Aqui, mutando meu microfone. Eu acho o seguinte, Henry, o EpiCovid, o principal resultado do EpiCovid é exatamente a tua pergunta. O Brasil é um país amplo, é um país grande, que tem curvas em situações completamente distintas. O que eu e o Dr. Lotuf falamos antes é que realmente em alguns lugares do Brasil, e talvez o Sudeste seja o principal, a curva está sim mais gorda do que seria esperado. Talvez por essa questão, e eu concordo plenamente com o Dr. Lotuf, que é a questão do distanciamento. Então, os lugares onde o distanciamento foi mais rígido no começo, especialmente o Sul, conseguiram ter o resultado de menor circulação do vírus que a gente esperava. Agora, em alguns lugares, a curva brasileira está um pouco mais gorda do que outros países. E aí eu não digo a curva Brasil realmente significa muito pouco. Agora, a curva São Paulo, a curva Rio de Janeiro, ela é um pouco mais gorda do que seria esperado. E na minha percepção, pelo relaxamento da medida de isolamento um pouco antes da hora. Mas é uma percepção, não é uma certeza. Pedro e Lu, vou aproveitar. Desculpa, Wilton, agora por favor, Henrique. Fiquei empolgado aqui também, agora tem uma outra pergunta aqui.
A gente olha muito no noticiário, no final do dia, fala Brasil, segundo país com mais casos, mortes, etc. E, né, a gente, lógico, é uma coisa que para a gente pesa muito. E o número de mortes, de óbitos, é uma coisa que, independentemente de percentual, ele sempre vai ser marcante. Cada vida é uma vida. Mas, quando a gente olha para a comparação do Brasil com outros países, que a gente tem até como referência do ponto de vista sanitário e até mesmo de medidas que foram tomadas, quão piores nós estamos ou como nós nos comparamos em termos por milhão de habitantes? Vocês teriam algum comentário a fazer sobre isso? Olha, eu queria complementar a pergunta do Henry. Eu tenho sim. O que é para ter alguém? Eu queria falar o seguinte. Complementar a pergunta do Henry. Desculpa só interromper. Tá. Dentro essa mesma coisa, mas a comparação de sistemas de saúde muito diferentes também. Por favor. Assim, olha, essa questão aí é um grande erro você fazer uma análise, né, utilizando as taxas de mortalidade por população, porque nem toda a população está sob risco, né? Então você tem que trabalhar onde existe o risco e já houve, né, todas as fases complementadas. Quer dizer, essa é uma... Porque aí você está pegando, né, uma taxa de mortalidade muito alta na periferia de São Paulo e você está diluindo, né, no início do ano com praticamente dividindo por toda a população do Centro-Oeste que não tinha nenhum caso, né? Então, você faz uma diluição. Isso em epidemiologia, isso é errado. Por isso que o nosso indicador melhor é o excesso de mortes em relação aos anos anteriores. Aí que a coisa pega, né? São Paulo teve 35% a mais de excesso de mortalidade. Nova York, 235. Né? Manaus teve 150, que foi a mais alta brasileira, e os excessos de morte no Brasil ficaram por volta 80%, 100%, nós vamos ver agora todos. São Paulo ficou mais baixo, né? O lugar mais alto que teve foi Guayaquil, que deu quase 400% a mais, né, de mortes em relação ao outro. Então, nós estamos, no quesito mortalidade, nós estamos saindo relativamente bem. E aí eu vou emendar o que o Vidotti está falando. Eu tive uma discussão com o Mac Margolis, que é um jornalista que agora está na Bloomberg, discussão não, uma conversa no início, onde eu falei para ele que o Brasil, com tudo que tem, tinha uma chance de sair melhor do que os Estados Unidos, porque nós tínhamos um sistema de saúde, né? E os Estados Unidos tem tudo lá, menos sistema de saúde, né? E recentemente ele concordou comigo, ele falou realmente que ele tinha visto isso, né? Só para ter uma ideia, a quantidade de americanos que estão endividados por causa da Covid é imenso, né? Saiu agora o Congresso aprovou aí uma quantidade, o Congresso americano, sei lá, 100 bilhões de dólares, alguma coisa assim, para ajudar as pessoas que estão com débitos da internação, né? E aqui no Brasil ninguém pagou por nada, né? Assim, todo mundo foi atendido aqui. Então essa é uma questão muito distinta, né, que eu acho que é importante ser considerada. Só deixa eu complementar uma coisa que não tem nada a ver com epidemiologia, mas enfim, né? Vai vir a terceira onda aí, que vai ser a pobreza, né? A pobreza que está vindo aí, né? Que é o que o senhor está falando aí, que está chegando aí todo mundo desempregado, aumentando o desemprego mundialmente falando, né? Mas isso é outra coisa que não cabe muito bem aqui, mas enfim. Não, eu acho que cabe, sim. Eu acho que esse é um reflexo da pandemia, né? É um reflexo diretíssimo, né? Diretíssimo, claro, sem dúvida. Com certeza. Que está vindo, daqui a pouco vai estar aí arrombando supermercado, etc e tal. Isso aí é só uma questão de tempo. Carlos, deixa eu comentar sobre isso, porque eu ia responder sobre o tema geral aqui, mas agora eu vou entrar nesse assunto. Nós, epidemiologistas, nós estamos também absurdamente preocupados com o reflexo econômico da pandemia. Sim. O que nós achamos é que a interpretação que está sendo dada na disputa
ideológica quase que beira a infantilidade do país é achar que o distanciamento social não deve ser feito para preservar a economia. Quando o Lotufo diz que a imunidade de rebanho como meta é antiético, é isso mesmo. O resultado da Suécia mostra... Gente, talvez seja a única doença na história que a Suécia é o pior país que tem. O modelo é uma vergonha a Suécia. O epidemiologista que desenhou o plano sueco de enfrentamento, que participou de uma mesa comigo em março, e eu disse para ele que eu achava que estava completamente equivocado, ele veio a público pedir desculpas algumas semanas atrás, porque foi um erro mirar na imunidade de rebanho. A gente defende o distanciamento até mais rigoroso exatamente também pela questão econômica. O que eu acho que está acontecendo é que esse nosso modelo de distanciamento meia-boca, como eu tenho falado para a população entender, ele está trazendo um dano grande, maior do que precisava para a economia também. Se nós tivéssemos feito um distanciamento mais rigoroso, com lockdown no momento certo, a gente recuperaria mais rápido ainda. E a economia talvez pagasse um preço menor. Então, não pensem que nós, epidemiologistas, não estamos preocupados com isso. Nós estamos muito. O problema, nesse embate entre empresários e pesquisadores, os governos não entenderam que o meio termo não é uma boa opção. A boa opção é o controle rigoroso para voltar rápido à atividade econômica. Pelo menos é a percepção que eu tenho sobre isso. Um assunto delicado mesmo. Olha, e como todos os economistas já opinaram sobre epidemiologia, né? O cara da XP, todo mundo, Bradesco, todo mundo opinou, eu vou opinar agora e o Pedro também, nós vamos opinar sobre economia. Do ponto de vista epidemiológico, né, a melhor coisa é você dar pouco para dezenas de milhões do que dar muito para poucos, né? Então, as políticas aí de distribuição de dinheiro, né, os auxílios emergenciais, se eles forem mantidos aí por mais tempo, né, a base aí dos R$600, isso daí com certeza vai dinamizar a economia de uma forma incrível, porque vão ser pessoas que vão comprar, vão consumir produtos brasileiros que dão emprego para brasileiros, né? Não é você comprar, não é você colocar na mão aí de algumas empresas, né, que vão jogar isso no mercado financeiro, aí o cara tem um bônus, vai comprar um apartamento lá em Miami, né? Não vai ser nada disso. Então eu acho que a questão econômica ela está mais fácil do que a gente imagina, na minha opinião, se houver alguém com essa ideia de jogar dinheiro para o povo mesmo. Seguindo ainda nessa linha de o que está por vir, para onde vamos, o Dr. Paulo mencionou uma questão que acho que ele pode explorar um pouco mais, que é a questão das escolas, né? Como é que a gente vai fazer com essa volta às escolas? O Dr. Paulo mencionou isso com bastante preocupação. É o seguinte, quem tem autoridade escolar aqui é o Pedro, que é reitor, então eu deixo ele responder. Eu acho assim, ó, o Lotufo nessa me sacaneou forte, né? Foi. Não, assim, ó, as universidades, elas, especialmente as universidades públicas, elas devem ser das últimas coisas a retornar, né? Porque, além da questão da discussão sobre aglomeração, etc., as universidades públicas têm a questão de muita importação entre alunos de diversas cidades. Então, a minha percepção é que nós vamos demorar um pouco para voltar. Agora, as atividades escolares no país como um todo, elas vão voltar. Elas vão voltar quando a curva estiver há um tempo na descendente, como aconteceu em outros países, elas vão poder retornar, vão retornar adequadamente. A Europa conseguiu o mundo do norte conseguiu uma desculpa, né? Eles acabaram o ano letivo remotamente e agora eles entraram em férias. Então eles não tiveram que
enfrentar, como nós vamos ter que enfrentar a pauta do retorno tão rapidamente. Mas eu acho que sim, a gente vai ter retorno das atividades escolares, provavelmente aí em setembro, se as curvas se acomodarem e entrarem na descendente em todo o país. Claro que com controle, com protocolos, talvez com alguns reveses de ter que restringir um pouquinho mais, como aconteceu na França, por exemplo, mas vai entrar, nós vamos ter aulas esse ano. Nós não vamos ter jogo de futebol com torcida no Brasil esse ano, eu acho, mas aulas nós vamos ter, ok, e claro que com o máximo de cuidados que a gente puder ter. Tem uma outra pergunta que eu estou costurando aqui. Eu acho que essa aí o Dr. Paulo não vai escapar dela, não, Dr. Paulo. É com relação a... Logicamente, a doença foi nova, não é? Ou seja, é uma coisa que não sabíamos, mas erramos muito, a ciência errou muito, a epidemiologia errou muito, tomamos muitas medidas erradas, não só no sentido dos governantes, mas no sentido da ciência. Temos muito que aprender ainda nesses próximos meses? Sem dúvida, né? Nós temos que aprender muito. Eu acho que houve... a ciência, ela teve 2 baques importantes que eu acho que tem a ver com a política. Primeiro foi a gestão Trump, ela asfixiou o Centro de Controle de Doenças que fica lá em Atlanta, Georgia, que tem assim um orçamento que é 2 vezes de todas as universidades estaduais paulistas, só para ter uma ideia, né? E tem um corpo técnico e de laboratório incrível. Quando houve a Zika, né, eles despencaram aqui no Brasil, em todos os lugares, e auxiliaram, fizeram, eles têm toda uma estrutura. Eles ficaram paralisados nesse período. Foi um problema sério. O outro problema aconteceu no Reino Unido. O Reino Unido é a pátria da saúde pública, né? Vacina, ensaio clínico, penicilina, né? Alguém falou do Jon Snow, né? E tudo surgiu lá. Eles têm uma tradição imensa nisso daí e eles ficaram obliterados com a ideia inicial aí do isolamento vertical, que foi a coisa mais heterodoxa que eu já vi, né? Ainda surgiu lá mesmo e foi derrubada lá mesmo, né? Então eu acho que esse foi um grande problema. Quanto à OMS, eu não espero muito mais da OMS o que ela faz. Ela é uma estrutura fraca. Ela tem muito nome, né? Ela tem muito nome, mas ela não é exatamente um lugar de grandes formulações. Ela é um organismo político, né? Então eu não espero muito dela. Eu esperaria muito mais do CDC, esperaria muito mais de toda a escola britânica, né? Eu acho que aí foi onde a gente se perdeu. Eu listei aqui no chat 4 erros que eu vou comentar assim. Eu acho que o nosso grande erro foi não ter uma política de testagem. O Dr. Lotuf falou muito bem sobre isso. Busca ativa dos casos, contactantes, erramos nisso. Acho que um segundo erro é a reabertura com a curva na ascendente. Vários lugares estão fazendo isso no Brasil, acho que é um erro grande. Certamente a politização das pautas. E eu tenho curiosidade, eu queria fazer uma pesquisa, queria ver se o Lotuf me ajuda a fazer essa pesquisa. É a pesquisa telefônica mais fácil do mundo. A gente faria só 2 perguntas. Em quem que a pessoa votou no segundo turno das eleições presidenciais, na última, e se a pessoa acha que cloroquina coronavírus. E eu queria fazer a correlação, porque eu tenho certeza que foi politizado tanto esse assunto que a discussão sobre cloroquina agora se resume a se a pessoa votou no Bolsonaro ou no Haddad. É muito ruim isso. Então eu acho que esse é um terceiro erro muito grande que a gente cometeu. E o 4º erro eu acho que foi o Imperial College. Aí eu vou ser duro com os colegas. Eu acho que aquele exercício futurístico divulgado daquele jeito naquela época, que era para fazer uma previsão do que aconteceria dali a não sei quantas semanas, sem saber, sem entender direito a doença ainda, aquilo gerou
atrapalhou mais do que ajudou, na minha percepção. Eu acho que, como pesquisadores, nós temos uma responsabilidade grande, e eu acho que aquela apresentação dos resultados daquele jeito deu muita mídia para o Imperial College, mas acho que não trouxe assim um grande benefício para a população. É a minha opinião sobre isso. Eu queria já aproveitar e responder sobre os legados. Aí eu vou responder 2 perguntas que botaram ali no chat. Quais os legados? O que a gente gostaria que ficasse da pandemia? Eu acho que a pandemia, depois da pandemia, nós precisamos que ciência seja investimento constante no Brasil, e a gente não tem aqui para a mídia de tempos em tempos para dizer que cortaram bolsa, que cortaram isso, que cortaram aquilo. E espero que as pessoas parem de dizer que a Terra é plana. O segundo legado são as universidades, porque as universidades estão em pé. Com todas as nossas dificuldades, as universidades estão trabalhando muito durante a pandemia e tentando responder as perguntas que precisam ser respondidas. E o terceiro, o SUS, que eu acho que também o Dr. Lotu falou muito bem. Aqui no Brasil tem um sistema que está acolhendo as pessoas. Tem dificuldade, tem subfinanciamento, mas está em pé. O SUS está dando atendimento. Aquilo que a gente via no começo da pandemia na Itália, as pessoas morrendo sem atendimento, no Brasil aconteceu muito menos do que na Itália. Então o SUS esteve em pé. Acho que o legado é esse. E depois vou responder ali a pergunta bem técnica do Fernando, se é possível que reações cruzadas com outros coronavírus possam explicar parte dos resultados obtidos. Sim, é uma possibilidade. A gente está estudando um pouco mais essa coisa das reações cruzadas, é um tema que a gente vai aprofundar. Muito bem. Nós estamos caminhando para o final, mas acho que ainda temos ainda uma última pergunta. Eu ia pedir gentileza para o Henrique abrir o microfone do Dr. Leonardo. Acho que o Dr. Leonardo tem uma pergunta interessante para o Dr. Lotufo. Acho que você talvez consiga já abrir, Leonardo, a sua... Dr. Leonardo é farmacêutico também, acadêmico da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Obrigado, Walker. Dr. Paulo, Dr. Pedro, estou muito contente de estar aqui, né? Eu já conhecia o nome de vocês, mas nunca havia participado de um debate com a presença de vocês. E vocês já estão aqui em Goiânia muito famosos, né? Imagino no Brasil. A minha pergunta, Pedro, você disse que por algum motivo, não se sabe qual, existe uma prevalência máxima. Qual prevalência que aonde o norte, nordeste, eles começaram a decair e quão longe, e quão distante a gente está desse limite para começarmos a cair no Brasil? Olha, Leonardo, eu vou responder primeiro, até para deixar, já que nós estamos no nosso limite de tempo, falta só 6 minutos, eu já vou responder e vou me despedir para dar a honra para o Dr. Lotufo para fazer a despedida final. Então, assim, Leonardo, a gente não sabe ainda e com exatidão isso, mas é um resultado que apareceu na nossa pesquisa. A partir dos 20% não segue subindo na nossa pesquisa. E aí pode ser por esse limite de que são lugares onde a doença chegou antes, o teste de anticorpos não consegue mais pegar, ou então porque o artigo da Nature tem razão, a revisão da Nature tem razão, e realmente tem um percentual grande da população que não vai ser infectado por esse vírus, não é suscetível. A gente não sabe, a gente está tentando expandir um pouco isso e entender melhor. Então, uma das questões que a gente quer fazer no EpiCovid agora é dar um toque mais de aprofundamento dos resultados. Ao invés, a epidemiologia descritiva do EpiCovid ela é essencial. E na nossa percepção ela devia perseguir ainda. Mas o momento agora é aprofundar os resultados e essa é uma pergunta científica espetacular que a gente vai tentar aprofundar. Então, desde já, se tu quiser nos ajudar aí, tu está convidado. É um desafio grande. A gente está querendo entender o que está acontecendo. E, gente, agradeço muito, muito a oportunidade. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu tenho participado de muitos debates e vocês vão ver que não é toda hora que eu digo isso. Esse certamente foi um dos melhores debates que eu participei. Foi super boa a discussão, acho que com questões muito relevantes e numa perspectiva muito assim de, não, vamos falar de ciência, não vamos politizar tudo e vamos tentar avançar no conhecimento. E aí fica o meu agradecimento
a todos vocês e um agradecimento de novo ao Dr. Lotufo. É sempre um prazer aprender com ele, compartilhar as mesas com ele. Não é à toa que é uma das referências da epidemiologia brasileira. Muito obrigado, gente. Tá bom. E aqui para ouvir a despedida do Dr. Lotufo. Bom, o Pedro é uma pessoa sensacional, ele é um pouco exagerado às vezes, hiperbólico. Muito obrigado, Pedro. Mas reverencio muito o trabalho, né, toda a tradição aí da Universidade Federal de Pelotas, do qual o Pedro agora é o representante maior. Em termos de legado, o que eu gostaria que acontecesse é que a gente corrigisse um pequeno erro que houve na formulação do SUS em 1990, quando foi feita a Lei Orgânica da Saúde. Não foi colocado uma estrutura centralizada para a parte de vigilância epidemiológica, né? E nem sanitária. Quer dizer, a Anvisa foi criada 9 anos depois que houve vários problemas, né? Vocês estão lembrados aí, as pílulas, os contraceptivos hormonais orais de farinha, né? O caso lá de Garanhuns, lá da diálise, foram escândalos tão fortes que se obrigou à montagem da Anvisa. E eu não consigo entender que um país como esse não consiga ter uma estrutura à parte do Ministério, que independa da política do Ministério, né? Porque isso fica é uma secretaria dentro do Ministério e que foi desmontada, como vocês viram agora, né? Nós precisamos ter um corpo técnico muito bem estruturado, né, para poder trabalhar todas as questões e que vai falar a palavra final, vai poder centralizar isso. Porque uma das vantagens do SUS, que é a descentralização, se transformou num problema sério, né? Quem aqui de São Paulo conhece a situação ridícula que foi Votorantim versus Sorocaba, né? Dividiram metade de um shopping, né? Uma parte fazia compra, outra parte não podia fazer compra, né? Isso não pode, quer dizer, assim, prefeitos não podem decidir o que eles estão decidindo, e eu sou mais radical, governadores também, né? Quer dizer, precisa existir um controle mais centralizado, e é isso que faltou. Eu espero que isso aí surja de uma forma bastante profissional. Então, eu gostaria de encerrar, Henry, né, como mestre, né, eu agradeço, né, ao convite da academia, né, Dr. Lauro, né, também, quer dizer, o agradecimento aí, para mim foi uma honra encontrar mais uma vez aí o Pedro Halal, né, eu provoquei ele agora, tá? Porque ele não gosta que chama ele de Pedro Halal. Não. Pedro Halal. Ele diz Halal. Halal. Tem uma coisa que o professor Pedro Halal, né? Ele Pedro Halal, né? Exatamente. Acabou de sair agora porque ele tem um outro compromisso, né? Exatamente. Então, eu agradeço a todos vocês, acho que foi ótimo, né? Eu espero que nós temos que trabalhar unidos mesmo nisso daí. Eu acho que a ciência tem que se fortalecer ainda mais, né, no país, e que a gente consiga considerar que esta não é a primeira onda, né, esta é a única onda. Não haverá segunda, né, nós não vamos deixar que isso aconteça. Tá? Então eu agradeço, boa noite a todos. Obrigado, professor Paulo. Tá bom. Diz que o mestre de cerimônias ele tem que procurar fazer com que os eventos comecem e terminem num horário combinado, são 18 horas agora na capital federal. A gente, como começou 5 minutos mais tarde a tolerância acadêmica, então a gente pede para poder dar uma esticadinha assim no final também, né, professor Paulo? E eu sei que agora eu vou fazer uma maldade com o professor Pedro Halal, que ele puxou minha orelha e falou: Henry, de onde você tirou esse halal, né? Aí eu falei, daqui a pouco ele vai me chamar de Henry também aqui, né? Henry, Exatamente, né? Mas, brincadeiras de bom humor à parte, né? Que, aliás, para a gente ser sério, a gente não precisa ser carrancudo, não é isso, professor Paulo? Exato. Você sabe que, assim, a gente já foi uma grande honra para a nossa academia ter 2 colegas, né? Como o Pedro e como você, Paulo, aqui conosco hoje, para uma conversa técnica, né? Como foi bem colocado pelo Pedro.
E a gente na academia, a gente imagina que uma conversa como essa é importante que a gente coloque... Tem muita coisa que a gente não conseguiu falar aqui hoje, né? Então, o Dr. Hilton, o Dr. Vidotti também, a gente está planejando fazer como se fosse um texto técnico, um artigo, né? E eu, já aproveitando, já gostaria de muito convidar, né, o Paulo, e o Pedro não está aqui, mas já que ele não está, então eu já estou considerando que ele vai aceitar, né? Ele já não está aqui para falar não, mas gostaria de deixar assim, um pedido para que a gente pudesse colocar isso tudo num texto técnico. Nossa! Porque eu acho que isso pode ter uma repercussão muito grande. Muito grande. Eu acho que isso aí eu vejo isso daí como muito bons olhos, né? Uma coisa que eu aprendi agora foi o contato com a imprensa, né? E aí eu tenho uma crítica, uma autocrítica, né? Como acadêmico, né? Como professor universitário, a gente não consegue fazer nada que não tenha pelo menos umas 15 páginas cheias de referências, né? E gráficos, né? Eu acho que nós precisamos aprender a escrever em uma página sucintamente, né, e passar o recado para a população. Porque, caso contrário, né, outras informações acabam chegando muito mais fácil a eles. Né? Nós vamos passar essa informação. Isso vale para tudo. Né, mas agora ficou claro isso daí. Perfeito, professor Paulo. Tá bom. Maravilha. Excelente. Dr. Walker Lama, você que é o nosso moderador da sessão, tem mais alguma palavra? Senão eu já vou passar para o nosso professor Lauro Moreto para fazer o encerramento da nossa sessão de hoje. Podemos encerrar, sem dúvida. E agradecemos a todos, sem dúvida. Então, professor Lotufo e o nosso Pedro Alau, uma grande satisfação tê-los conosco. Em nome das academias de Ciências Farmacêuticas e da Academia Nacional de Medicina, nosso agradecimento. Foram aulas, 2 aulas ao mesmo tempo. Né? Muito obrigado. Esperamos tê-lo outra vez conosco. Né? Claro. Sim, até uma outra vez. Muito obrigado. Claro. Tá ótimo, então. Muito obrigado mais uma vez a todos. Então, são 18h04. Então, vamos fazer o encerramento. Eu vou pedir para que a gente termine realmente com uma salva de palmas para a nossa sessão aqui, para os professores. E muito obrigado uma vez mais a todos.